Muito bem, pessoas. Conforme combinado, voltei para concluir imunidade. Concluir o estudo sobre imunidade à luz das diferenças, traçadas frente a outros institutos do direito tributário. Na tela, especificamente, o Instituto da Isenção, da Anistia, da Remissão, que não tem nada a ver com imunidade. Não tem nada a ver, não pode confundir isenção com imunidade. Não pode confundir anistia com imunidade, muito menos remissão com imunidade. Então vamos concluir, reforçando as características de imunidade, falando dessas diferenças, tá bom? O professor fez um quadro, porque aí fica bem melhor para você identificar as diferenças, sem deixar qualquer dúvida no ar. Bacana? Então na tela, pessoal, aqui de cara, a imunidade com o reforço das características que nós já estudamos isso, só vou reforçar. Imunidade é limitação do poder tributar, é uma garantia individual. Imunidade é uma garantia individual, é uma limitação do poder de tributar, prevista lá no artigo 150, inciso 6, as alíneas de A a E que nós estudamos, as hipóteses de imunidade, limitação, garantia, é uma exoneração constitucional. O professor falou isso com você no encontro anterior, a imunidade impede o surgimento da obrigação, a obrigação nem existe, ela impede o surgimento. Lembra lá o artigo 150, um comportamento negativo. A União, Estado, DF, município não podem instituir impostos sobre. A obrigação não vai nem existir. Impede o surgimento da obrigação. Você já sabe disso, só estamos reforçando isso, para agora confrontar com as outras características. Agora na tela, isenção e anistia. Vou trabalhar de forma conjunta, porque tanto a isenção como a anistia são modalidades de exclusão do crédito tributário. E você de cara já identifica uma diferença crucial, Veja, na imunidade não tem nem obrigação, porque impede o surgimento da obrigação. Aqui eu tenho já crédito. Eu tenho crédito e a isenção vai excluir o crédito. A anistia vai excluir o crédito. Então veja, se eu tenho crédito é porque tenho obrigação. Entendeu? Então, uma clara identificação da diferença. Na imunidade, a obrigação nem aparece. Aqui na isenção, a obrigação apareceu, ela surge, ela existe no mundo jurídico e ela gera um crédito. Aí esse crédito, ele ora vai ser objeto de exclusão por isenção, ou, no contexto aqui das modalidades, ou de exclusão por anistia, As semelhanças param por aí, tá, pessoal? A semelhança aqui, no que diz respeito à isenção e anistia, é nessa natureza jurídica de modalidade de exclusão do crédito tributário. Essa é a semelhança. Agora, a isenção é tratada em dispositivos específicos do CTN, estão na tela, 176 a 179. A anistia também é um instituto tratado em dispositivos específicos, a partir do 180 do CTN até o 182, tá bom? Como que eu diferencio, então, a isenção da anistia? Uma vez que são modalidades de exclusão, possuem a mesma natureza jurídica, modalidade de exclusão do crédito. Como é que eu diferencio? Quando eu estou diante da isenção, pessoal, o crédito, a dispensa do pagamento do crédito, que deve ser por lei, tem que ter uma lei, sempre por lei, para que haja isenção tem que ter lei, a lei é que vai isentar, que vai dispensar do pagamento do crédito. Eu estou falando de um crédito propriamente tributário, originalmente conceituado como um crédito tributário. É aquela noção de crédito tributário, do ponto de vista da arrecadação, eu instituo o tributo para arrecadar, e também do ponto de vista até extrafiscal do crédito, quando eu analiso aí aspectos ligados ao fomento de certas atividades, ao financiamento de certas atividades, como nós vimos o caráter ou a intervenção, em certos contextos aí sociais de interesse público ou econômicos, mesmo nesse contexto então de arrecadação ou de intervenção ou de fomento, que são aspectos extrafiscal, eu estou falando de crédito tributário. Então leia-se crédito tributário à luz da sua finalidade originária, que é arrecadar, ou à luz do seu caráter extrafiscal, que é intervir ou fomentar, ali naqueles contextos das espécies tributárias que nós já trabalhamos, tá bom? Agora, quando eu falo em anistia, pessoal, a origem do crédito é uma infração, e quando eu falo em anistia, eu estou falando em perdão de um crédito tributário que surgiu a partir de uma infração tributária. É um comportamento infracional, é um comportamento ilegal do contribuinte que gera uma multa,
e aí eu estou perdoando essa multa, tá bom? Então, quando eu falo em isenção, eu estou falando em crédito tributário propriamente dito. Quando eu falo em anistia, eu estou falando em um crédito tributário oriundo de uma infração, gerado a partir de uma infração tributária, um comportamento infracional tributário, ok? Na tela nós temos aí a previsão do artigo 175, né? 1 e 2 do CTN, onde eu tenho elas como modalidades de exclusão do crédito tributário. Para finalizar, a remissão. E aí também não tem mistério, né? Distinguindo-se facilmente da imunidade. A remissão, pessoal, o que acontece na remissão é um perdão também, que vai extinguir o crédito tributário. Se eu estou falando de extinção do crédito tributário, significa que houve obrigação e que essa obrigação gerou um crédito tributário. Veja que é de fácil constatação a diferença em relação à imunidade, né? Na imunidade, a obrigação nem surge, impede o nascimento da obrigação. Aqui eu tive uma obrigação e ela gerou um crédito, e aí ela vai ser remida, ela vai ser perdoada. Aí eu analiso, quando eu falo de remissão, aí você pode ler lá o artigo 172, incisos de 1 a 5, você vai identificar que eu vou analisar aspectos do sujeito passivo, do contribuinte, às vezes questões econômicas, contextos sociais, né, que vão ensejar ali a extinção do crédito tributário, o perdão, extinguindo o crédito por perdão, né? Essa é uma dispensa precária, não é aquela dispensa legal que a gente verifica na isenção, né? Aqui a dispensa é por ato administrativo. Lá na isenção eu tenho uma lei, né, que aí depois eu vou ter um ato administrativo concedendo, né, mas eu tenho uma previsão legal. Aqui na remissão, a previsão legal está já no CTN, e aí vem a administração pública no juízo discricionário de análise dos critérios previstos no 172 de 1 a 5, identifica ali características econômicas do contribuinte, fatos sociais, questões ligadas à economia e fatos sociais da região onde está localizado o contribuinte, e pode perdoar ali o crédito tributário, né? Extinguir, acabar com o crédito tributário, né? E veja aí bem clara a diferença em relação à imunidade. O pessoal não pode confundir, tá? Não pode confundir. Para terminar aqui e fechar o nosso estudo, o professor separou duas questões para a gente aplicar o conteúdo. Na tela, a primeira questão. Vamos lá. A Constituição Federal de 1988, né, na parte que trata das limitações ao poder de tributar, estabelece que, né, vamos aumentar aqui para melhorar a leitura, é vedado à União instituir ou aumentar um tributo sem lei que o estabeleça, mas a redução do tributo, a isenção e a redução da base de cálculo ou concessão de crédito presumido não depende de lei, depende, pessoal, lembra-se que é para alterar, né, para alterar o tributo, princípio da legalidade, nós vimos claramente, para alterar o tributo, né, então tá errado, pessoal, é errado, por quê? Porque depende de lei sim, trabalhamos as exceções, tá bom? Então não é qualquer tributo que pode simplesmente ser, que pode ser mitigada a exigência de lei, não é qualquer tributo. Aqui está trabalhando que os tributos sem lei que estabeleça no que diz respeito à alteração, né? Então, é vedada a União, né? É vedada a União instituir ou aumentar um tributo sem lei que estabeleça, mas a redução também não pode. A leitura que nós fizemos inclusive do CTN, redução é alteração, né? Então fizemos essa leitura à luz, quando trabalhamos o princípio da legalidade, vimos que não pode, né? Alteração, trabalhamos as exceções, e aqui não está disposta nenhuma das exceções, não temos aqui a previsão de nenhuma das exceções. Então o princípio da legalidade nos informando que a linha A está errada, tá? E não temos aqui hipótese de nenhuma das exceções trabalhadas no encontro anterior. A letra B, é vedado ao município utilizar tributos com efeito tributo com efeito de confisco, mas é permitido alterar a base de cálculo do imposto sobre serviço de qualquer natureza para um valor maior ou menor por meio de decreto municipal com vigência imediata. O professor falou com vocês, princípio da legalidade, reforçando, não pode alterar. Se não tiver previsto, contido dentro das hipóteses, não pode. A primeira parte está certo, utilizar o tributo como efeito confisco, mas é permitido alterar a base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza, né? O ISS, os serviços
impostos sobre serviços de qualquer natureza? Não pode, não está lá entre as exceções. A base de cálculo que nós vimos é em relação ao princípio da anterioridade nonagesimal, em relação ao IPTU e ao IPVA. Lembra? Nós trabalhamos essa diferença lá. Então, cuidado, nós não temos aqui, nessa assertiva B, uma previsão correta, porque eu tenho que fazer a leitura do princípio da legalidade e não encontro aqui nenhuma das exceções. É vedado aos estados estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, sendo permitida a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Sim, pessoas, é um princípio que nós não vimos, tá? Princípio previsto no artigo 150 da Constituição Federal, que é o princípio da liberdade de tráfico, tá? Então, perfeita aqui a letra C, pode marcar a letra C, princípio que nós não vimos, o princípio da liberdade de tráfico, exatamente traduzido aqui na linha C, é o texto constitucional sendo aqui reproduzido na assertiva C, no que diz respeito à matéria tributária, e o que foi tratado do ponto de vista do princípio da liberdade de tráfico, está perfeita a letra C, pode marcar, tá? É permitido cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, quando se tratar de imposto sobre propriedade de veículos automotores. Não, pessoal. É permitido cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, quando se tratar, né, do imposto sobre propriedade de veículos IPVA. Não pode. Nós vimos que, em relação ao IPVA, nós temos aí uma exceção que diz respeito à base de cálculo para anterioridade nonagesimal, tá? Aqui está falando que é em relação à anterioridade anual, olha, é permitido cobrar tributos no mesmo exercício financeiro, não pode. Em relação ao IPVA, nós temos a exceção no que diz respeito à anterioridade nonagesimal, ok? Por fim, não se pode instituir impostos sobre instituições de educação e de assistência social. Não se pode instituir impostos sobre as instituições de educação e de assistência social, tenham elas finalidade de lucro ou não, pois são atividades de relevância social especial. Eu só tive dificuldade com a letra pequenininha, mas é isso, olha, está errado porque nós vimos que se tiver lucro, nós vimos que as assistenciais, lembra? A imunidade subjetiva, né, dos partidos políticos, dos sindicatos, das instituições assistenciais e educacionais, sem fins lucrativos. A questão fica errada à medida que tenham elas finalidade de lucro ou não. Então, não, de jeito nenhum. Então é isso mesmo, pessoal, é a letra C que traz para nós aqui o princípio da liberdade de tráfico, artigo 150 da Constituição Federal. A letra C reproduz o texto constitucional. Uma outra questão que nós temos aqui na tela, pessoal, para aplicarmos o conteúdo e finalizar, é uma questão da Consulplan 2017. Com relação às imunidades tributárias, analise as afirmativas a seguir. A imunidade recíproca não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela explorador de atividade econômica com fins lucrativos. Certo. Não tem por que falar o contrário, não dá para escrever agora, mas depois a gente fala, mas o item 1 está certo, tá bom? Vamos lá, os cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso estão abrangidas pela imunidade conferida aos templos, nós falamos sobre isso, né? Então está certinho também, o item 1 está certo, o inciso 2 está certo. Os aparelhos leitores de livros eletrônicos não estão abrangidos pela imunidade tributária conferida. Não, estão sim. O que torna a questão errada é o não aqui, olha. Estão sim. As plataformas, eu não sei se eu comentei isso para vocês no encontro anterior, mas as plataformas, quando eu falo em suporte, seja o aplicativo, seja o hardware, né, o próprio equipamento que tem essa finalidade, ainda que não seja finalidade específica, mas que sirvam a esse propósito, né, no que diz respeito aí aos livros eletrônicos, tá bom? São os leitores de livros eletrônicos, os leitores eletrônicos,
eles estão também, entendimento jurisprudencial, que eles estão sim abrangidos aí pela imunidade que é própria, né? A imunidade objetiva, lembra? Que recai sobre os livros, periódicos, jornais, né? Então, é aquela imunidade que se processa em razão do quê? Da atividade, a imunidade cultural, objetiva, cultural, ok? Então é isso aí. Então seria a letra A, tá bom? A letra A aqui é que é a assertiva a ser marcada, beleza? Só conferindo para a gente ter certeza, a imunidade recíproca não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. É isso mesmo, as outras também estão. Perfeito, pessoal. Concluímos aqui então o estudo das imunidades, ok? Vimos as imunidades como sendo as imunidades como sendo manifestações do poder da limitação ao poder tributário, tá bom? Trabalhamos a natureza jurídica, diferenciamos elas em relação a outros institutos do direito tributário. Pessoal, o material está no portal do aluno. Além disso, você sabe que você tem canal aberto para fazer perguntas. Então assista o vídeo quantas vezes forem necessárias. Acesse o material que está no portal e fique à vontade para tirar dúvidas através do WhatsApp e do fórum também no nosso portal acadêmico. Beleza? Um abraço, até a próxima.